Então vamos lá, né? Eu vou ligar um cronômetro aqui para eu não me perder no tempo, né? A gente tem cerca de mais ou menos uns 20 minutos, né, Glorinha? Então, Isso mesmo, isso mesmo. então Uhum. beleza. Então, primeiramente aí, bom dia, né, a todas e a todos. É um prazer estar falando aqui um pouquinho sobre caverna e geologia aplicada à avaliação de impactos ambientais. Como o professor Bagiani já comentou um pouquinho anteriormente, a geologia tem uma relação muito forte com estudos de impactos ambientais, preservação do meio ambiente e uso sustentável dos nossos recursos naturais. Então eu vou estar falando um pouquinho de todos esses assuntos, só que focado em um tipo de ambiente específico que a gente tem no planeta Terra, que são as cavernas, né? Um ambiente subterrâneo. Então, só como um adendo, bom, agradecer, né, a oportunidade de estar aqui falando e comentar que aqui vocês vão ver ao longo da apresentação muitas fotos de cavernas e todas elas, ou a grande maioria delas, são fotos de cavernas brasileiras. Essa daqui no Petara, sul do estado de São Paulo, a Caverna Laje Branca. Então, seguindo aqui só para mostrar a estrutura da apresentação, a gente vai começar falando um pouquinho sobre o que é licenciamento ambiental. Depois a gente passa um pouco para o que são cavernas, né? Só para a gente contextualizar a importância delas no estudo de impactos ambientais. Vamos falar quais são os principais tipos de impactos que podem ocorrer sobre as cavernas e depois a gente parte um pouquinho para o dia a dia, né, dos profissionais nessa área de avaliação de impacto ambiental em caverna. Então aqui, né, pessoal, assim, falando um pouco sobre licenciamento ambiental e estudos de impactos ambientais. Então a gente tem que, desde a Constituição Federal de 88, tem essa determinação de uma exigência para realizar estudos prévios de impacto ambiental para a instalação de qualquer obra ou atividade no país que venha ou tenha, né, potencialmente venha causar uma degradação significativa do ambiente. Então, se tem qualquer obra, qualquer atividade, qualquer empreendimento que venha causar impacto ambiental, precisa haver um estudo. E a gente tem aqui a resolução CONAMA, né, que determina o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental, que é o EIA-RIMA, né? É um tipo de documentação importante relacionada a qualquer trabalho, empreendimento voltado a estudos de impactos ambientais. Então, gente, antes de falar sobre impactos ambientais em caverna, vamos falar um pouquinho, então, primeiro sobre o que são cavernas, qual a importância delas. Então, segundo a definição da União Internacional de Espeleologia, né, a espeleologia. Nossa, peço desculpas, eu estou com a voz meio rouca. Então, a espeleologia é a ciência que estuda as cavernas, né? Spelaion vem do grego, significa caverna, e logos, estudo. Então, aqui a União Internacional de Espeleologia define que a caverna é uma abertura natural formada em rocha abaixo da superfície do terreno. E ela é ampla, né, suficiente para permitir a entrada dos seres humanos. E aqui a gente tem uma ilustração, né, aqui ao lado mostrando o ambiente de uma caverna, com rios subterrâneos, com a fauna, né, aqui exemplificada pelos morcegos, e toda uma conexão com a paisagem de superfície, né? Aqui a gente tem o solo através do qual ocorre a infiltração da água das chuvas. Então, as cavernas elas têm uma relação muito importante com todos os processos de superfície, né? Ela não é um ambiente isolado. E essa conexão se dá principalmente pela interação com o ciclo da água. Então, aqui só um detalhamento, né, do que é a espeleologia. Então, a espeleologia é a disciplina consagrada ao estudo das cavernas, sua gênese e evolução do meio físico que elas representam, de seu povoamento biológico atual ou passado, bem como os meios ou técnicas que são próprias ao seu estudo. Então, a espeleologia é um pouco interdisciplinar, ela não abrange só as geociências, a geologia, ela também abrange a arqueologia, a biologia, a paleontologia, mas, né, como geólogos, estamos dentro também dessa modalidade. Então, vou seguir um pouquinho mais rápido aqui. Passar brevemente sobre formação de cavernas, né? As cavernas são formadas, pessoal, pela infiltração da água da chuva em um tipo de rocha muito especial que é solúvel. Então, a rocha dissolve ao longo do tempo por conta da infiltração de águas
levemente ácidas, né? A água da chuva tem gás carbônico que acidifica a água. Então as cavernas são formadas por esse processo e dentro delas a gente tem, né, um fluxo de água subterrânea. Então, importância das cavernas e terrenos kársticos. O terreno kárstico nada mais é do que um relevo muito especial, com feições muito específicas, onde tem muita caverna, muito rio subterrâneo, né? Então, a gente tem importância pelo uso da água subterrânea. Então, estima-se que 25% de toda a água subterrânea utilizada no planeta venha de áreas onde existem cavernas, né? Então, essa demanda é muito importante. A gente tem que estudar o uso da água subterrânea para não impactar o ambiente de forma negativa. Então, tem preocupação com o uso e ocupação do solo. Ambientes com cavernas são muito frágeis. Você não pode instalar uma obra em qualquer lugar em cima de uma caverna, ela pode vir a colapsar, por exemplo. Então, precisa haver estudo para não haver esse tipo de desastre ambiental, né? Ela é muito importante para as pesquisas científicas, por exemplo, na área de paleontologia, arqueologia, né? Grandes descobertas de fósseis e ossadas humanas antigas são feitas dentro de cavernas, além de uma diversidade de outros estudos, e também elas são um patrimônio natural riquíssimo, né? Aqui eu vou estar passando para vocês algumas fotos que simbolizam a beleza do ambiente subterrâneo, né? Aqui essa é a Gruta do Janelão, no Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, no norte de Minas Gerais. É uma caverna gigantesca, belíssima, vale muito a pena conhecer o parque, quem tiver interesse. Então aqui, né, mostrando os rios subterrâneos dentro das cavernas. À esquerda a gente tem a Caverna do Diabo, aqui no sul do estado de São Paulo, no Parque da Caverna do Diabo. E aqui à direita a gente tem a Garganta do Bacupari, é uma caverna lá na região oeste do estado da Bahia. Então, para vocês terem uma ideia, né, da relação das cavernas com a água subterrânea. Belíssimas formações minerais, né? Esses são os famosos, as estalactites, né? São formações minerais que crescem a partir do teto em direção ao piso. Então, esse atributo, né, de beleza cênica muito importante. Essa caverna de Santana é a caverna turística com maior visitação do Brasil. E aqui, mais um exemplo do sul do estado de São Paulo, a Gruta Água Suja, com esse belíssimo afloramento, né, de rocha. Um afloramento, pessoal, é quando a rocha ela fica exposta, né, fica visível. Então, essa parte foi só mais ilustrativa mesmo. Então, onde tem caverna no Brasil, né? Então aqui a gente tem um mapa do Brasil, todas essas manchas amarelas com pontinhos pretos, cada um desses pontinhos pretos são cavernas conhecidas, né, descobertas. Hoje a gente tem cerca de 17 mil cavernas conhecidas no Brasil, e essas áreas em amarelo são áreas com potencial para descoberta de novas cavernas, né? Então a gente tem Minas Gerais e Pará como os estados que contêm mais cavernas no Brasil, e 65% dessas cavernas estão fora de unidades de conservação ambiental, como, por exemplo, parques ambientais, né? Então elas estão numa situação de vulnerabilidade, porque elas não têm a proteção 100% garantida, né? E aí que entram os estudos de impactos ambientais. Então vamos falar um pouquinho, pessoal, sobre quais as principais atividades realizadas pelo ser humano, né? Então atividades antrópicas, que podem causar impactos sobre cavernas. Aí, pessoal, se ao longo da apresentação surgir alguma dúvida, algum interesse, qualquer curiosidade de qualquer natureza, vão anotando, vão separando aí as dúvidas, manda aí no chat, que a gente vai ter um tempo para conversar no final da apresentação. Então, quem se interessou aí pelo assunto impacto ambiental em caverna, vamos participar depois. O mais importante, eu acho, é a gente estar atendendo aí ao diálogo com vocês, né? Bom, então vamos falar um pouquinho sobre atividades antrópicas. Aqui a gente tem uma vista panorâmica, né? Uma vista aérea de uma pequena cidadezinha, um campo com fazendas, etc. E aqui um corte vertical, né, gente? Onde a gente consegue ver o solo, a rocha, e aqui uma caverninha, ó. Essa caverninha tem um rio subterrâneo, esse rio subterrâneo tem uma nascente que deságua num rio, estão vendo? Ó? Essa água, ela pode vir, por exemplo, da infiltração da água da chuva. Eu espero que vocês consigam ver minha setinha. Aqui a gente tem uma depressão no relevo. É como se fosse uma depressão fechada, um buraco, como se fosse
uma bacia mesmo que coleta a água da chuva. Essa água, ao se infiltrar no solo e na rocha, ela pode eventualmente formar uma caverna e se conectar aqui a um rio em superfície. Então, qualquer problema de poluição ou contaminação no solo ou na água afeta também as cavernas. Aqui vocês estão vendo aqui na setinha uma fazendinha e uma fossa, tá vendo? Se essa fossa não for bem construída, né, ela pode contaminar com efluentes domésticos, né, são os nossos dejetos humanos, né, pode contaminar a água subterrânea. Aqui a gente tem ó, um desmoronamento. Eventualmente uma caverna ela desmorona e isso pode fazer com que carros, casas, né, ou até pessoas sejam tragadas por um desastre ambiental. Então, isso é mais um exemplo da importância de conhecer o ambiente de cavernas para que esse tipo de coisa não aconteça. E aqui tem uma série de outros exemplos, né? Tem os postos de captação de água, mas a gente vê que normalmente esses impactos estão associados ou ao uso da água, o uso do solo e também o planejamento de ocupação urbana. Então aqui a gente tem um gráfico, né, super complexo, a princípio a gente fica meio intimidado com ele, mas é só para chamar atenção, pessoal, não se preocupem aqui, que várias atividades, né, essas em vermelho, mau uso da terra, expansão de áreas urbanas, desmatamento, sobre amostragem científica, né, coleta de material científico, superexploração turística, entre outros, né, disposição de lixo, mineração, todas vão afetar quem? A degradação das cavernas, né? Então, se a gente está interessado em preservar o nosso ambiente subterrâneo, né, o nosso patrimônio geológico, a gente tem que se preocupar com todos esses tipos, né, de atividades e elas estão integradas. Então, os estudos ambientais, pessoal, possibilitam minimizar ou evitar esses tipos de impactos, né? E aí que entra o profissional da área de geologia. Então, vou exemplificar alguns tipos de impactos, né? A mineração, ela, bom, pela sua característica natural de retirar a rocha dali, né, para fazer uma cava, ela pode suprimir cavernas, né? Suprimir, supressão é a destruição da caverna, que a gente tem na primeira foto uma caverna que foi parcialmente destruída pela cava da mineração. A gente vê só parte da caverna para fora. E aqui tem umas estradinhas de terra locais como escala, né? Você imagina um carro aqui, a escala da foto. Então a gente tem os desmoronamentos, né? Essa foto aqui da direita superior, você tem uma fenda, uma caverna antiga, e como que ela ficou toda desmoronada depois de detonações de mineração sem planejamento, né? E como por lei as cavernas são protegidas, esse tipo de coisa não pode acontecer, a não ser que o órgão ambiental permita que aquela caverna seja suprimida. Mas para isso são necessários uma série de estudos. Você não pode suprimir uma caverna sem autorização prévia, né? Lembrando que cavernas de relevância máxima jamais podem ser suprimidas. Então pode acontecer também assoreamento, aqui a gente tem uma sedimentação acelerada dentro de uma caverna por conta de desmatamento causado por mineração. Aqui rachaduras e desmoronamentos no teto também por conta de vibrações e detonações de mina. Né? Então são vários os tipos de impacto que uma mineração pode causar em caverna, sem falar no ruído, material particulado. Mas vamos passar para frente, né, para dar conta do nosso tempo. Então, a agropecuária, né, é uma atividade que impacta muito a caverna, porque o desmatamento, né, se você retira a vegetação, a cobertura vegetal de um terreno, você está afetando diretamente a quantidade de chuva que infiltra no solo. E como a gente já falou anteriormente, a dinâmica das cavernas está muito associada à presença da água. Tanto a dinâmica geológica, né, a evolução das cavernas em si, que ocorre, né, ao longo de milhares, milhões de anos, mas como também a dinâmica dos animais que moram nessa caverna, que vivem ali. Né? Então, se você impacta a vegetação, você impacta a água e você, consequentemente, impacta o ambiente da caverna. Essa foto aqui superior é só para mostrar essa área de cultivo, né, desmatada próximo a uma caverna. Então, a remoção da vegetação também pode facilitar o assoreamento de cavernas, né? Mais transporte de solo para dentro de cavernas. Você facilita o acesso para visitantes fora de áreas de conservação. E aí, se essas pessoas, né, não têm consciência da preservação ambiental, podem estar depredando a caverna, retirando minerais ali, né, que também não pode, né.
E uma série de outros impactos, né? Tirando a cobertura vegetal, você reduz a área de alimentação dos morcegos. Como dentro da caverna não tem luz, pessoal, os morcegos eles são a base da cadeia trófica das cavernas, né? O guano do morcego, as fezes do morcego, é a base da cadeia alimentar de diversos outros organismos que moram na caverna. Então, impactou na vegetação, você também está impactando na vida dos morcegos e de todos os seres que vivem dentro da caverna. E aqui embaixo a gente tem um exemplo ó, de uma grande erosão e assoreamento causada pelo desmatamento em áreas próximas a cavernas, e a seta está indicando um sumidouro, né? É um rio que some para dentro da caverna, levando todo esse sedimento aqui para dentro. Então vocês imaginam o impacto que isso não gera dentro do ambiente de caverna. Então, passando aqui mais um pouquinho, né? O turismo ele é uma atividade de educação e sustentável e de preservação também do meio ambiente, só que se ele não for bem planejado, ele pode causar uma série de impactos em cavernas. Então a gente tem aqui, né, estruturas assim que alteram bastante o ambiente da caverna, pichações, compactação do solo, né, pisoteamento, ou a presença de muitas pessoas ao mesmo tempo pode até alterar o microclima da caverna, a temperatura, umidade, isso também afeta a dinâmica da caverna. Então, passando aqui rapidinho, sobre obras de engenharia e urbanização, como estradas, ferrovias, barragens hidrelétricas, né? Você pode causar o alagamento parcial ou total de cavernas, no caso de uma hidrelétrica. Tem cidades, tem pessoas que às vezes constroem lixões em cima de cavernas, né? Nossa, isso é um impacto gigantesco. E você imagina, a caverna é uma grande estrutura de absorção de água. Então imagina você construir um lixão em cima de uma caverna, o que que você vai estar fazendo com a tua água subterrânea? Né? Lembrando que a água subterrânea ela se desloca, né, em subsuperfície, e essa contaminação vai ser transportada para quilômetros e quilômetros de distância. Então, às vezes, estradas são construídas em cima de cavernas, né, nessa foto aqui da esquerda inferior. Então, toda essa vibração, movimento de veículos é perigoso, porque se tem uma caverna logo abaixo da estrada, a gente tem preocupação que essa estrada venha a cair um dia, né? E aqui mais um exemplo de disposição de lixo na entrada de cavernas. Então, gente, preciso passar aqui rapidinho para a gente fechar em 20 minutos. Então, existem várias fases no trabalho do licenciamento ambiental. Como o professor Bojani já falou anteriormente, a gente sempre começa com trabalhos de campo, coleta de dados em campo, e depois a gente traz esses dados para o escritório para tirar nossas conclusões e interpretações. Então, aqui só para exemplificar, a gente tem fases de prospecção de caverna, então a gente realmente vai para o campo, para as áreas naturais, encontrar cavernas, é um estudo planejado, com caminhamento pré-definido. Então a gente descobre e cadastra novas cavernas. A gente tem o trabalho de topografia de cavernas, então é o mapeamento topográfico, é onde a caverna realmente nasce. Aqui a gente tem nasce assim aos olhos dos seres humanos, né, onde a gente consegue observar o mapa dos condutos da caverna. Um trabalho super importante. A geoespeleologia seria a descrição das características geológicas da caverna, né, as formações rochosas, né, a espeleobiologia, que trata do estudo da fauna cavernícola, e aqui um exemplo da espeleologia vertical, porque assim, cavernas são ambientes extremos, tá, pessoal? Então, como se fosse um deserto remoto, uma alta montanha, nevada, as cavernas também são ambientes extremos e às vezes necessitam de técnicas específicas de exploração. Então, vocês podem ver que para explorar a caverna, para trabalhar com caverna, tem que estar muito especializado tanto em técnicas de exploração como em método científico, tá? Então, pessoal, para finalizar aqui dentro do tempo, queria agradecer, me coloco à disposição para a gente estar conversando, se tiverem qualquer dúvida, e queria dizer que, fechar, né, dizendo que as ciências naturais, a geologia, é um caminho profissional muito bonito, muito interessante. Quem gosta de estar em contato com a natureza, fazer atividade de campo, ou mesmo não necessariamente estar só no campo, mas estar tratando dados em escritório que ajudem a gente a preservar o nosso ambiente e mostrar como que as coisas podem ser feitas de forma sustentável, a geologia, as geociências, enfim, é um caminho muito legal. Né? Eu sou muito feliz de ter escolhido essa profissão e espero que essa apresentação ajude vocês a refletir um pouquinho sobre esse momento que vocês estão aí de escolher profissão
E é isso, gente. É isso que eu tinha para falar hoje para vocês. Acho que eu vou interromper aqui a minha apresentação para poder ouvir melhor as dúvidas, se houverem. Obrigada, Lucas. O pessoal aqui está participando no YouTube, né? A gente tem aqui algumas questões que o pessoal colocou, principalmente sobre quando você é geólogo e estuda cavernas, se você estuda a biodiversidade também. E no caso de cavernas, como que seria possível evitar a perda da biodiversidade com ação antrópica? Você Certo. podia comentar um pouquinho para a gente? Claro. Então, como geólogo, a gente não vai estar trabalhando tanto direto com a biodiversidade. Esses levantamentos de cavernas, esses estudos ambientais, na parte de biodiversidade, aí fica realmente mais com a parte dos biólogos e das biólogas. No entanto, todo o pessoal da biologia necessita de ter todo o entendimento da parte física do ambiente. Então, muitas vezes o geólogo é aquela pessoa que vai estar ali dando subsídio para um biólogo entender o ambiente desses bichos. Então, é fundamental a participação mútua, né, integrada entre a geologia e a biologia. Então, se você, assim, o geólogo não vai descrever um animal de caverna, vai ser o biólogo. Mas o geólogo vai descrever todo o ambiente cavernícola e isso serve de subsídio para um biólogo estar fazendo avaliações de impacto sobre a fauna. Agora, sobre como reduzir, vamos supor, você tem um empreendimento numa área de caverna e você quer reduzir o impacto. Então, por exemplo, eu tenho uma mineração perto de uma caverna e essa caverna não pode ser impactada. Você pode fazer um planejamento para reduzir a vibração das explosões, para não afetar aquela caverna. Você pode fazer um estudo para entender qual que é a área que a caverna precisa em torno dela para não ser impactada. E você fala para a mineradora, olha, gente, a partir desse limite não pode chegar, a cava não pode avançar. Então, vai ser o profissional das geociências, da geologia, que vai dizer, ó, essa caverna precisa desse espaço de proteção para manter a dinâmica evolutiva dela. E a mineração não pode mexer ali. Então, são exemplos de como a gente pode evitar impactos em cavernas com a atuação da geologia. Tem vários outros exemplos, né? Mas só uma... Obrigada, Lucas.